Bom dia, galera! Vamos lá. Na aula 3, a prof fez uma aula um pouco mais tranquila, né? Que era justamente para vocês se habituarem ao novo tema, né? Então, fazer uma pesquisa, observar algumas coisas dentro do apartamento e da casa de vocês, né? A conta de água, observar o rótulo da água. Fiz algumas perguntas referente à água que talvez vocês saibam, talvez não. Então, a ideia mesmo era contextualizar o conteúdo para vocês, né? Era saber qual o conhecimento prévio de vocês do conteúdo e também fazer com que vocês pesquisassem um pouquinho antes da prof entrar direto na matéria, né? Direto na explicação, certo? A ideia era que vocês fizessem uma introdução sozinhos, pesquisassem um pouquinho sozinhos sobre o que é a hidrosfera, né? E quais são as características aí de todas as águas que a gente encontra no nosso planeta, certo? Então, agora a aula 4, ela vai ser a parte mais técnica, né? A prof vai passar para vocês quais são todas as características, né? Que a gente tem dentro da hidrosfera e também as características que a gente tem das águas em geral, né? Então, vamos lá. A hidrosfera, ela é toda a água que tem no planeta Terra, certo? E se vocês lembram, quando a gente começou a estudar lá sobre o planeta Terra, a gente viu que o Yuri Gagarin, quando ele viu a Terra do espaço pela primeira vez, ele disse, a Terra é azul, né? E vocês já me falaram lá na sala que ele falou ele deu essa consideração porque o nosso planeta ele é composto por muita água, né? E realmente o nosso planeta ele é composto por muita água. Dentro dessa água toda que é composta o nosso planeta, a gente vai ter aqui, ó. Opa, cadê minha canetinha? Aqui. A gente vai ter tudo isso aqui de água salgada, né? Então, ó, vou pegar a caneta bem da cor do negócio ainda. Vamos pegar aqui, ó. A gente vai ter 97,5% de água salgada no nosso planeta, certo? E o restante, né, esses 2,25 aqui é água doce, beleza? A água salgada é água dos mares, né, dos oceanos, que essa água ela não é própria para o consumo, né? A gente não pode beber essa água, né? Ela não é boa para nós neste ponto, né? E aí a nossa água boa tá aqui, ó, né, nesse 2,5% aqui. Porém, esse 2,5% aqui ele é dividido da seguinte maneira, tá? 69,8% ele é calotas polares, certo? Então, ele está congelado, né? É uma água no estado sólido, ela está congelada. 29% dessa água doce é água subterrânea, que muitas vezes ela é muito difícil da gente conseguir chegar nela, né? Ela tá subterrânea, ela tá lá debaixo do subsolo, né? E aí a gente tem 0,3% de água de rios e lagos, que é daqui, ó, que a gente pega a água que abastece a nossa casa, né? Então, por exemplo, nós aqui em Blumenau, né? Nós pegamos a água do rio Itajaí-Açu, né? Então, a água do rio Itajaí-Açu, ela é captada, né, pela estação de tratamento de água, ela recebe todo um tratamento, né, para depois chegar na casa das pessoas, né, da população. Então, são 0,3%, tá? E 0,9% são outros. Esses outros aqui a gente pode incluir, por exemplo, o solo, né? Que tem água lá no solo. A gente pode incluir algumas fendas, que tem água dentro das fendas. A gente pode incluir vapor d'água, né? Que está na atmosfera, não está aqui sendo usada por nós, certo? Tudo bem? Muito bem, agora a gente vai falar de cada uma dessas um pouquinho separado aqui, ó. Vamos lá. Por que que a água do mar, ela é salgada? Muito bem, até botei um salzinho ali, né? Lembra que a gente trabalhou sobre o intemperismo, né? Que ele ia batendo nas rochas e no solo, ia degradando, né?
Então, à medida que tanto os rios, né, quanto os mares, enfim, né, à medida que a água, ela, com o passar dos anos, ela foi batendo nessas rochas, essas rochas elas vão liberando os minerais delas, né? E esses minerais, eles se soltam da rocha, aí eles são lançados no mar, né, quando os rios desembocam no mar, e ao longo lá de milhões de anos, todos esses sais eles são dissolvidos na água do mar e por conta disso a água é salgada, né? Entre os sais minerais mais conhecidos é o cloreto, temos o cloreto de sódio. Ele é chamado também de sal de cozinha, que é o sal de cozinha que a gente usa mesmo, que a mãe usa para temperar a comida. Então, esse sal de cozinha aí vem lá do mar, né? Vem lá da água do mar, certo? Então, por que a água do mar é salgada? Porque com o passar de milhões de anos, a água ela foi batendo nas rochas, liberando esses minerais das rochas e aí foi dissolvido na água e hoje em dia a gente tem a água do mar sendo salgada, certo? E essa água do mar, ela não é apropriada para consumo humano, né? Ela não serve para beber, para cozinhar, para nada disso, né? E ela também não pode ser usada na irrigação, né? Porque devido a essa quantidade de sal aí que tem na água, ela pode prejudicar então as lavouras, né? Quando a gente tem algum lugar, né, onde a captação de água doce é muito difícil, então em algum lugar onde o rio é muito pequeno ou o volume, a vazão do rio é muito baixa, onde a população, né, a cidade ou estado, enfim, ele não consegue captar a água desse rio para mandar e tratar e mandar para a população, é pego a água do mar, tá? E aí é feito um processo de dessalinização para a utilização dessa água. Esse processo a gente vai estudar depois, tá? A gente vai estudar um pouco mais tarde quando a gente for ver o tratamento de água, beleza? Vamos continuar por aqui. E por que a água doce, que a gente chama de água doce, água do rio, do lago, né, cachoeira, por que ela não é doce, né? Porque quando a gente está na praia, né, lá no mar, e a gente toma aquele caldo, né, a gente ingere aquela água, a gente sente que aquela água é salgada. E quando a gente está numa cachoeira, numa lagoa, que a gente, né, toma um pouco daquela água, essa água não é doce, e ela é chamada de doce. Então, vamos lá, ó. A água doce, ela tem uma quantidade de sais minerais muito menor comparada à água salgada. E é por isso que ela se chama de água doce, e não porque ela é doce, certo? Então, a água doce, ela também tem esses sais minerais, ela também tem esse cloreto de sódio, por exemplo, porém, a quantidade é bem menor, certo? E aí ela não fica caracterizada como uma água salgada, tá? Então, a água doce ela é encontrada nos rios e nos lagos e nas águas subterrâneas, nas calotas polares também, tá? Essa água, ela é tratada e depois de tratada, então, ela pode ser usada na agricultura, na indústria, para o consumo doméstico, para cozinhar, para higiene corporal, para limpeza, né? Então, é daí que vem a água das nossas casas. Beleza? Vamos continuar. Por que a água ela é uma substância essencial à vida, tá? Nós, seres humanos, temos aproximadamente 70% do nosso corpo formado por água, certo? Então, ali na imagem do lado, ó, ele mostra a quantidade de água presente em alguns dos nossos órgãos. Então, no cérebro, no coração, tem 75%, nos pulmões tem 96%, no fígado também, no rim 83%, no sangue 91%, no músculo 75%, enfim. Então, grande parte do nosso corpo é representado por água, né? Tem água na sua composição, certo? Então, parte da água que a gente tem no corpo, ela vem do alimento que a gente come, parte da água vem da bebida que a gente toma, tá? E ali embaixo tem uma outra tabelinha que ele mostra a quantidade de água
de vários indivíduos diferentes, né? Então, lá o homem ele traz 70%, mas ele traz as medusas como tendo 98%, então praticamente o corpo todo dela é feito de água, né? As algas também tem 96%, os fungos, o caracol, a batata, o alface, enfim. Cada alimento tem uma quantidade de água diferente, né? Cada ser vivo, né? Na verdade. E aí agora, nessa aula, vocês vão fazer uma prática, tá? A gente não tá na escola, não podemos usar laboratório, porém não precisamos. Vamos fazer prática em casa, tá? O que vocês vão fazer? Vocês vão escolher 2 alimentos. Vocês podem pegar, eu vou pegar uma cebola e uma banana, um tomate e uma batata, um pedaço de melancia e um pedaço de manga, um pedaço de melão e um pedaço de mamão. Vocês podem escolher, tá? Não precisa pegar a fruta toda, é ideal que também não pegue, tá? Pega um pedacinho da fruta e coloca dentro do saco plástico. Então, vocês vão pegar 2 alimentos, inteiros ou cortados, tanto faz. Vão colocar cada alimento desse dentro de um saquinho plástico, certo? Vão dar um nó nesse saquinho, vocês têm que conferir se o saquinho ele não tá furado, tá? Ele tem que estar bem vedado, bem fechadinho. Vão fechar esses 2 sacos plásticos e vão deixar em algum local aí no apartamento, na casa de vocês, que pegue sol, certo? Ele precisa ficar aí pegando sol durante 48 horas. Deixa ele ali paradinho durante 48 horas, tá? Depois, vocês vão observar esses 2 alimentos e vão me dizer qual dos 2 tem mais água dentro. Porque vai acontecer um processo ali onde esses 2 alimentos, eles vão soltar a água que existe dentro deles. E a gente quer ver quais alimentos têm mais água dentro dele, certo? Beleza? Muito bem. Depois de 48 horas, então, né, dependendo do dia que vocês forem fazer a atividade, vocês vão lá no AVA e respondam um fórum. Né? O fórum ele vai perguntar quais foram os 2 alimentos que você fez o experimento e qual dos 2 liberou maior quantidade de água. Fechou, galera? Beleza, vamos lá, vamos continuar então. Ainda falando sobre por que a água é essencial para a vida, né? Então, ela participa ativamente das reações químicas do corpo. Dentro do nosso corpo, a gente tem várias reações químicas, como, por exemplo, a digestão dos nossos alimentos, as sinapses que acontecem com os nossos neurônios, quando os neurônios se conectam um com o outro, todo o processo de formação do bolo fecal. Então, tudo é reação química. E grande parte dessas reações químicas que o nosso corpo faz, ele faz com a água. Então, a água, ela dissolve as substâncias que tem dentro do nosso corpo para fazer essas reações químicas, certo? Então, por isso que ela é bem importante para a vida. A prof está falando do ser humano, tá? Mas ela não deixa de ser essencial para todo e qualquer ser vivo. Então, tudo que eu falar aqui, que eu usar o ser humano como exemplo, vocês podem levar como exemplo de ser vivo em geral, tá? Outra coisa bem importante é que a água, ela transporta substâncias no interior do nosso corpo. Então, ó, se a gente pegar o exemplo do sangue, né? O sangue, ele tem de 91 a 92% de água e ela tem a função de solvente mesmo, de dissolver as substâncias, certo? Dentro do sangue a gente tem proteínas e globulinas também que fazem a defesa e coagulação do sangue. Então, essa defesa e coagulação do sangue é muito importante, né? Tem as hemácias, que é o glóbulo vermelho, né? Que transporta o oxigênio, que também é uma função muito importante. Tem todos os glóbulos brancos, que são esses todos listados ali, leucócito, neutrófilo, linfócito, monócito, eosinófilo e basófilo. Esses glóbulos brancos, então, eles fazem a defesa do nosso organismo. E a gente tem as plaquetas, que fazem a coagulação. Então, olha só, todos esses componentes, proteínas, íons, glicose, hemácia, glóbulos brancos, plaquetas, tudo isso é transportado através do nosso sangue. Sendo que o nosso sangue tem 91 a 92% de água, certo? Então, a água ela tem a função de transportar substâncias pelo interior do corpo do ser vivo, beleza? Outra função bem importante é o processo
quase que contrário a isso, né? Na verdade, ela vai tirar do nosso corpo aquilo que não importa pra gente, que é no caso da urina. Então, ó, na urina eu vou ter ácido úrico, íons de carbonato, creatinina, íons de potássio, íons de sódio, íons de cloreto. Então, são íons que para o nosso corpo ele não é muito interessante em grande quantidade. E aí, o que o nosso organismo faz? Vai lá, filtra tudo isso daí e manda embora. E manda embora por onde? Pela urina. E a urina é o quê? Água, né? Então, a urina é todas essas substâncias, né, todos esses íons aí dissolvidos na água, certo? E a gente consegue perceber a ausência ou a presença de água no nosso corpo pela nossa urina. Então, se você fizer um xixi, né, se você urinar um xixi muito amarelado, com a cor muito forte, significa que tu tá com pouca água no teu corpo, significa que tu tem que tomar mais água, porque todos esses componentes aqui, ó, eles são dissolvidos, né? Então, se a urina tá muito escura, significa que eu tenho muito componente e pouca água, certo? Agora, se tu tá fazendo um xixi clarinho, assim, um amarelo bem clarinho, quase branco, tá certo. Por quê? É todos esses componentes aqui dissolvidos em água. E aí, é tanta água dentro do teu corpo que ele tá dissolvendo bem. E é assim que tem que ser, certo? Então, a gente consegue observar aí o funcionamento do nosso corpo, a quantidade de água que a gente tem no nosso corpo pela nossa urina, tá? E outra situação bem importante que a água tem no nosso corpo é a regulação da temperatura corporal. Então, por exemplo, quando a gente está num dia de muito calor, o que o nosso corpo faz? O que a gente faz para regular a nossa temperatura, para a gente não ficar com tanto calor assim? E aí? Então, a gente sua, né? Então, o suor é o quê? É água que sai de dentro do nosso corpo para tentar nos refrescar num momento de muito calor, certo? No momento onde a temperatura está muito elevada. E esse suor, essa transpiração que acontece com a gente, acontece com todos os seres vivos, né? Então, esse experimento que a prof pediu para vocês fazerem, o que vai acontecer? A partir do momento que tu vai colocar essa planta, né, esse alimento lá no sol, ela vai perder calor para o sol, né? E nessa perda de calor para o sol, ela vai liberar um pouco de água que tem dentro dela. E essa liberação de água, a gente vai ter, então, a quantidade de água dentro saber mais ou menos, né, a quantidade de água que tem dentro daquele ser vivo. Beleza, galera? Vamos seguir. Aqui eu botei um recadinho, né? Que é fundamental beber água em uma quantidade adequada para repor. Então, você tem que tomar a quantidade de água que você eliminou, né? Então, por exemplo, fui lá e fiz xixi, então vai lá e toma água, certo? Porque você tirou a água de dentro do teu organismo, já tá faltando lá dentro. Então, fui no banheiro, fiz xixi, vai lá e toma mais água. Saí para correr, para caminhar com a minha mãe, com meu pai, para dar uma volta na praia, enfim, não agora, né, galera, que a gente tá em isolamento, né? Mas no decorrer da nossa vida aí, a gente vai fazer alguma atividade fora, fui fazer educação física, suei um monte, toma água para repor aquela água que saiu do teu corpo, beleza? Vamos continuar. Muito bem. A gente tem 3 estados físicos da água: o sólido, o líquido e o gasoso. Vamos olhar as características de cada um deles, tá? No estado sólido, as partículas que formam, né, a água estão fortemente unidas. Então, elas são representadas por essas bolinhas, ó. Verifiquem que elas estão bem grudadinhas, fortemente unidas, certo? E a gente diz que o volume do sólido ele é definido e a forma do sólido também é definida. Então, ó,
a forma, pense num cubinho de gelo, né? Você consegue determinar a forma do cubinho de gelo? Consegue, né? Tu consegue pegar e ver se ele é quadradinho, se ele é redondinho, se ele é triangular, enfim, né? Você consegue determinar a forma, então a forma ela é definida. E o volume também, né? O volume é definido. Por quê? Eu posso pegar esse cubinho de gelo, esperar ele derreter e ver quantos ml me dá. Então, ele tem um volume definido, beleza? No estado líquido, percebam que as moléculas aqui, ó, já estão um pouco mais separadas. Estão vendo que as bolinhas já tem um espacinho aqui, ó, tem vários espacinhos entre elas, certo? Isso significa que no estado líquido, as partículas, elas se movimentam livremente. Então, elas conseguem se movimentar, parece que elas estão dançando aqui, ó. Elas vão para lá, para cá, para lá, para cá, porque tem espaço entre elas. Beleza? E aí a gente diz o quê? Que o volume é definido, porém a forma é variável. Por exemplo, eu tenho um copo de água, certo? Dentro desse meu copo cabem 50 ml, vamos supor. Beleza? Eu vou pegar esse copo de água, onde tem água aqui dentro, tá? 50 ml de água aqui, ó. Muito bem. E aí eu vou colocar essa água dentro de uma garrafinha assim, ó. Porque eu sou muito chique e eu tenho uma garrafinha assim. Beleza? Vou botar essa água aqui dentro, certo? Concordam comigo que depois que eu colocar toda essa água dentro dessa garrafinha aqui dentro eu vou ter 50 ml? Muito bem, obrigada por concordarem comigo. Isso significa que o meu volume é definido, né? Não importa onde eu vou botar, é 50 ml, é 50 ml. Só que a forma é variável, beleza? Isso significa o quê? Que quando eu tenho a minha água no estado líquido, ela vai ter a forma do recipiente onde eu coloquei ela. Qual é a forma da água líquida aqui? Ah, é essa forma aqui, ó, pá, né? É a forma do copinho. Qual é a forma dessa água dentro dessa garrafinha? É essa forma aqui, ó, né? Que é a forma da garrafinha. Então, a gente vai ter uma forma variável, ou seja, ela vai variar dependendo do recipiente que eu estiver usando, beleza? E aí, por último, eu tenho a água no estado gasoso, né? Percebam que a molécula está bem mais afastada, olha só, né? Então, elas estão altamente agitadas, elas se mexem aqui freneticamente, tá? Elas estão bem afastadas. E ela vai ter tanto volume quanto a forma indefinida, né? Invariável, indefinido, né? Imaginem que no ambiente onde vocês estão agora, seja na sala, no quarto de vocês, ou na cozinha, onde for, no escritório, tem água no estado gasoso aí onde vocês estão, né? Então, no ar, na atmosfera, a gente tem água nesse estado gasoso. A gente consegue ver essa água e definir, não, aqui dentro, aqui da minha sala, eu vou ter uns 500 ml de vapor de água. Não dá para saber, né? Assim como não dá para saber a forma dela. Não, aqui na minha sala, o vapor d'água ele parece um quadrado. Não dá, né, galera? Não dá para ver, certo? Então, a gente não consegue nem definir o volume e nem definir a forma das moléculas ali de água, né? Quando elas estão no estado gasoso, beleza? Aqui, ó, deixa eu apagar aqui. Aqui embaixo, ó, a prof deixou um vídeo, tá? Tá lá no plano de aula o link desse vídeo, beleza? É um vídeo que fala sobre essas partículas, né? Sobre a movimentação dessas partículas e fala também sobre a mudança de estado físico que a gente vai ver agora, beleza? Então, vamos lá, ó. A gente viu que existem 3 estados físicos da água: o sólido, o líquido e o gasoso, certo? E onde o sólido eu vou ter as partículas bem grudadinhas, o líquido eu vou ter uma movimentação das partículas e no gasoso eu vou ter uma agitação muito grande das partículas. Beleza? O que acontece aqui? Se a gente colocar calor ou tirar calor, a gente vai ter mudança de estado físico. Então, uma água vai passando para outro estado físico. Uma água não, né? Um estado físico vai passando para outro estado físico, tá? Então, vamos lá, ó. Quando eu aumento a temperatura, tá? Tô aumentando a temperatura de um sólido, de uma água no estado sólido, ela vai virar líquida.
tá? Então, vamos pegar um exemplo prático. Se eu pegar um gelo que está lá na geladeira a menos 2 graus Celsius e eu colocar esse gelo em cima da mesa que está a 25 graus Celsius, concordam comigo que ele vai derreter? Muito bem. Ou seja, eu aumentei a temperatura dele, né? Ele estava lá em menos 2, ele foi lá para 25. Então, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, ele levantou vários graus de temperatura, certo? Então, quando eu aumento a temperatura de um sólido, ele vai virar líquido e o processo se chama fusão, beleza? Se eu pegar esse líquido, então vamos pensar que eu peguei esse gelinho aí da geladeira, botei lá numa panela e botei em cima da mesa. Beleza, virou líquido. E aí eu vou aumentar mais ainda essa temperatura. Eu vou pegar essa panela com água e vou botar ela lá no fogão. Vou aumentar a temperatura. E essa minha água vai evaporar, certo? A gente chama de vaporização, que é a passagem do estado líquido para o estado de gás, para o estado gasoso, certo? Agora, quando eu faço o processo contrário, onde eu resfrio a minha molécula, eu vou voltar no meu esquema aqui, tá? Então, vamos pensar que eu vou pegar esse meu gás, essa minha molécula de vapor de água, e vou resfriar ela. Ela vai voltar a ser líquida num processo que a gente chama de liquefação, certo? Essa liquefação aqui, ela pode ser chamada de condensação também, beleza? Vou dar um exemplo prático. Sabe quando vocês estão tomando banho quentinho e aí sai aquele vaporzinho de água do chuveiro? Então, aí esse vaporzinho de água do chuveiro tá bem quentinho, né? Ele é um vapor de água. Ele vai lá e encosta no espelho do banheiro. E o espelho do banheiro é mais gelado, certo? Então, esse vapor de água, quando ele encosta no espelho, diminui a temperatura dele. E se diminuir a temperatura dele, ele volta aqui no nosso esquema, ó. Se diminuir a temperatura dele, ele vai voltar a ser líquido. E é por isso que o banheiro fica embaçado quando a gente está tomando banho, né? A parede fica embaçada, o espelho fica embaçado, porque o vapor de água que sai lá do nosso chuveiro volta a ser várias gotículas de água. Beleza? Se eu pegar todas essas gotículas de água, né, e essa água no estado líquido e diminuir mais ainda a temperatura dela, eu vou ter, então, uma solidificação, que é a transformação do líquido para o sólido. Então, essa vocês conhecem, né? Quando a gente pega a água da torneira, enche a forminha de gelo e bota no congelador. Né? A gente diminui a temperatura daquela água no estado líquido e a gente tem, então, a água no estado sólido. Beleza? Então, olha para cá, ó. Quando a gente está vindo de sólido para gasoso, eu estou fazendo o quê? Eu estou aumentando a minha temperatura, certo? Quando eu estou indo de gasoso para sólido, eu estou diminuindo a minha temperatura. Beleza, galera? Muito bem. Existe mais uma transformação aqui, uma mudança de estado físico, que ela acontece do sólido direto para o gasoso, sem passar pelo estado líquido, e ela passa do gasoso direto para o estado sólido, sem passar pelo estado líquido, certo? Tanto uma quanto a outra se chama sublimação. Nesse caso, a gente não tem o exemplo da água em si, né? A gente vai ter o exemplo da naftalina. Sabe, a naftalina é aquela baguinha branca que a mãe coloca embaixo dos armários por causa das baratas, para matar as baratas? Então, aquela bolinha branca, ela sai do estado sólido e ela vai direto para o estado de vapor. Ela evapora ali, certo? Então, ela sublima, na verdade, né? Ela não passa pelo estado líquido. Beleza, galera? Tudo certo? Muito bem. Então, aqui é um outro esquema, só que daí aqui, nesse esquema, ele mostra que existiu aumento de temperatura, né? Foi o que a prof acabou de falar, né? Então, quando eu tô saindo de sólido e indo para gasoso,
eu tenho um aumento de temperatura, consequentemente eu tenho uma absorção de calor, tá? E quando eu estou indo de gasoso para sólido, eu tenho uma redução de temperatura, eu tenho uma perda de calor. Beleza? Muito bem. Galera, para fechar então, eu vou passar para vocês os 3 tipos de vaporização. Então, lembrando, quando a gente tem água no estado líquido e a gente aumenta a temperatura, essa água do estado líquido ela vai passar para gás, para vapor de água, certo? E essa vaporização, então, ó, ela tem 3 tipos diferentes, beleza? Então, eu tenho 3 tipos diferentes de vaporização. O primeiro deles é a evaporação, que é a passagem do estado líquido para o estado gasoso de forma lenta. Por exemplo, sabe quando a mãe pendura a roupa no varal? A roupa tá molhada, certo? E aí a roupa, com o passar do tempo ali, que ficou no varal um tempinho, exposta ao sol ou não, ela vai secar, né? Então, o que aconteceu com a água que estava naquela roupa? Aquela água evaporou lentamente, certo? Outro exemplo, quando a gente está na praia e aí a gente toma um banhozão de mar, a gente sai do mar todo encharcado, todo molhado e daqui a pouco a gente está seco. Por quê? A água que estava ali no nosso corpo evaporou de forma lenta, beleza? Outro tipo de vaporização é a ebulição, que é a passagem do estado líquido para o estado gasoso de forma rápida. Então, um exemplo é quando a mãe coloca lá uma panela de água para esquentar e vocês conseguem reparar que com o passar do tempo ali essa água esquentando ela forma bolhas. Aqui, ó, ela borbulha, certo? Quando a água borbulha desse jeito, a gente tem uma ebulição, certo? Que é a passagem do estado líquido para o estado gasoso de forma rápida, tá? E o outro tipo de vaporização se chama calefação, que é a passagem instantânea do líquido para o gasoso. Então, por exemplo, sabe quando a gente, não sei se vocês fazem, né? Mas a mãe de vocês com certeza, tá lá fritando um bife, ou tá lá fritando um ovo, ou tá lá fazendo um hambúrguer na frigideira, e aí a frigideira tá bem quente, e aí tu deixa cair uma gotinha de água em cima da frigideira e ela faz, sabem? Que aquela gotinha de água já logo some na frigideira, é quase que instantâneo. Isso é calefação, certo? Então é uma passagem muito rápida, e é a passagem instantânea do estado líquido para o estado gasoso. Beleza? Galera, então por hoje é isso, tá? Sigam o plano de aula lá, sigam todas as atividades que tem para fazer, respondam o fórum. E na próxima aula a gente vai continuar com o mesmo assunto de água, beleza? Quem tiver dúvida, fala comigo pelo chat, nos horários que a gente já tem agendado. E quem quiser também, pode comentar no vídeo, que volta e meia a prof vai abrindo para ver se vocês estão visualizando. E eu já respondo por lá também, tá? Não tem problema. E outra coisa que eu queria pedir para vocês também para quem for vendo as aulas, dá um ok ali no vídeo para a prof saber também que vocês viram, que tá tudo bem, que vocês entenderam, porque eu também não sei como é que tá a situação de vocês aí, né? Se vocês estão conseguindo me entender, se a aula tá boa assim, se vocês querem que a prof faça alguma outra coisa, para a gente também conseguir ter um contato maior e melhor. Tá bom, galera? Então, um beijo para todo mundo, uma ótima semana. Que vocês continuem se cuidando, que a família de vocês continue se cuidando. E vamos rezar aí para tudo isso passar logo para a gente poder se ver de novo, tá bom? Beijo, beijo, boa semana para todo mundo e até mais.